Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao Encontro Essência Feminina. Hoje falaremos de arquétipos. Viemos aqui em alguns assuntos importantes, medo, culpa, né? Várias situações aqui que vêm trazendo coisas aqui no nosso universo feminino importantes para a gente, no nosso caminho, nossa evolução. Aí hoje eu trouxe os arquétipos. Para a gente iniciar, antes eu vou contextualizar um pouquinho da história. O interessante aqui nesse grupo é a gente fomentar o universo feminino, trazer um lugar de contribuição, que a gente possa trocar informações, consiga crescer juntas, um pouquinho uma com as outras. Eu aprendo com vocês comigo, e assim a gente segue, porque a gente não sabe nada, tudo a gente não sabe, né? Estamos todos aqui como aprendizes, estamos nesse caminho para poder incorporar o que há de melhor para a nossa vivência e conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais fluida, e com isso também aprender a elevar a nossa energia feminina, que vem faltando em nós, faltando no mundo. Que a gente que está no trabalho, no mercado, na família, a gente está muito acumulada de situações, está no piloto automático, com muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, muitos assuntos. Parar para ter um tempo para nós, para pensar, para receber uma intuição, um autocuidado tem sido cada vez mais raro. E é muito importante a gente conseguir entrar nesse caminho do autoconhecimento e chegar nessas situações de eu tenho um momento do meu dia para mim, né, todos os dias, e cuidar de mim e cuidar do meu caminho. Então, um pouquinho aqui sobre os arquétipos. Eu trouxe para a gente entender 3 tipos de ponto de vista que o mundo fala sobre os arquétipos. Ele é muito falado e tem várias situações aí, já ouvi no mundo hindu, já ouvi de todas as situações. Então, eu trouxe um pouquinho de cada uma para a gente conseguir entender e contextualizar. Então, primeiro, sobre o ponto de vista da psicologia tradicional, psicologia de Carl Jung. O que o Carl fala sobre isso? Arquétipos são um modelo primordial, uma imagem ou um padrão universal de pensamento e comportamento do inconsciente coletivo, que todos têm acesso, que reside na psique humana. São predisposições que todos os seres humanos herdam, independente da sua cultura, país, de onde veio. E aí alguns arquétipos são conhecidos nessa linha, que são o arquétipo do herói, do sábio, a grande mãe, o trapaceiro, né? Tem alguns arquétipos aí defendidos por essa linha, que é a mais conhecida na psicologia. Se a gente for falar do ponto de vista dos hindus, que aí a gente vê lá modelos que são de divindades, né, que tem Ganesha, que tem Krishna, que tem Shiva e outros, o que os hindus falam sobre os arquétipos? Eles tratam como divindades, mas não no ponto de vista de devoção. Alguns são devotos, mas o mais importante de entender é o que eles trazem de potências que a gente pode incorporar. Eles oferecem um caminho de compreensão para a vida, eles dão direção e forma à realidade, na psique individual. São não como figuras mitológicas, mas como forças da natureza, qualidades que todo ser humano pode experienciar na vida. No hinduísmo, quando nós meditamos e invocamos um Deus, quando eu faço uma meditação e eu invoco Krishna, quando eu ouço um mantra de Ganesha, a gente busca despeitar em nós as potencialidades daquele arquétipo. Então, não é uma devoção cega, é o que esse arquétipo traz como potencialidade que eu posso incorporar em mim. E essa é uma linha que também segue a física quântica, então é muito conectado, isso que é legal. O meu trabalho, ele vem trazendo pontas, né, não é um ou isso ou aquilo. Vamos entender todos, e o que cada um deles pode trazer para nós, que é daí que vem a riqueza das relações, a riqueza das informações vem disso, quando a gente consegue conectar as pontas e entender. Então, exemplo, no hinduísmo existe uma trindade, que governa os ciclos da criação. Assim como o cristianismo tem uma trindade, o hinduísmo também tem. Então criação, preservação e destruição. Brahma é o criador. É o que para nós, então, seria Deus. Ele representa a força da criação, da gênese, da expansão. Esse é Brahma. Vishnu, ele é o que preserva a vida, preserva o mundo, preserva as situações. Sustenta a ordem cósmica, sustenta a retidão. Shiva, ele é o destruidor. Por quê? Para toda transformação é necessário destruir. Quando a gente faz uma reforma na casa, a gente destrói alguma coisa. Fica feio, fica todo detonado para depois ficar bonito. Assim também é em nós. Nós temos que, às vezes, nos desmontar por dentro, desmontar crenças, desmontar situações que estão pegando para a gente abrir espaço para o novo. Num copo cheio não cabe mais nada. A gente precisa esvaziar esse copo. Então, destruir algumas crenças, destruir algumas situações que impedem, algumas limitações para a gente poder abrir espaço para o novo.
Então, Shiva, ele representa isso. Ele é o transformador, dissolve o antigo para dar lugar ao novo, representando a impermanência e a libertação. Veja que libertação vem na palavra do arquétipo que é de destruição. Por quê? Sem destruir o antigo, não há espaço para o novo, e o novo é o que liberta. Quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, de evolução, a gente utiliza esses arquétipos para nós como estruturas de potência. Então, eu posso, eventualmente, me ligar em um desses arquétipos para eu conseguir algo em mim que eu não estou conseguindo sozinha. E também existem as divindades femininas, porque nada é uma parte só no mundo, não tem só o masculino. O feminino também está com muito poder, que são Shaktis. Shaktis são as deusas hindus do feminino. Sarasvati é a deusa do conhecimento, da sabedoria, da música e das artes. Lakshmi é a da prosperidade, da abundância, da beleza e do amor. A gente entende que só Ganesha é abundância, mas existe sempre o masculino e o feminino, nunca é só um. Então, isso a gente tem que entender que a força da mulher, a força do feminino também está nesses arquétipos e nas deusas. A deusa Kali, que é conhecida como Parvati, ela é a mãe divina, representa o poder da mulher, a devoção às facetas femininas, desde a mulher mais gentil à mulher mais feroz, porque nós somos todas elas. Nós somos a gentil, nós somos a mãe, nós somos a feroz, nós somos todas. Então, a deusa Kali representa isso tudo. E aí, Ganesha, que é o removedor de obstáculos e que simboliza a prosperidade e sabedoria. Veja, a sabedoria, muita gente esquece que Ganesha representa ela também, mas sem sabedoria eu não consigo prosperar. Ele supera os desafios da jornada. Ele tem essa capacidade. Mas, por exemplo, Ganesha, ele também é o que coloca os desafios na nossa frente. Ele não chega e tira um desafio, ele não chega e tira uma coisa difícil da nossa frente porque a gente está pedindo, não. Ele coloca um desafio para que a gente se supere, encontre dentro de nós as ferramentas e encontre o que está impedindo de avançar. Muitas vezes uma dificuldade, perder um emprego, coisas assim acontecem para que a gente entenda que dentro de nós alguma coisa precisa ser movida para abrir espaço para o novo. Aquele lugar já não me servia mais. Então, muitas vezes a gente perde algumas coisas na vida para abrir espaço para outras. Até porque no hinduísmo não existe perda ou ganho, não existe bom ou mal, existem experiências. Então, coisas difíceis que acontecem conosco, eles não encaram como difíceis, eles encaram como um aprendizado. Então, quando eu passo a entender isso, eu passo a usar as minhas dificuldades como aprendizado, isso muda o jogo. Aí eu começo a entender que, poxa, eu estou passando por um momento difícil, deixa eu entender o que está acontecendo dentro de mim, que está me fazendo experienciar isso. E aí a gente olha com coragem e consegue encontrar situações. Poxa, eu estou agindo assim, percebi um padrão. Quando uma coisa acontece na nossa vida em padrão, aconteceu pela terceira vez uma situação parecida, aí tem uma chave. Aí tem um grande presente, é um presente. E a gente entende como uma dor, a gente entende como uma coisa difícil. Então, veja como a nossa mente no Ocidente está tão impregnada disso. Tudo que vem como uma dificuldade, a gente acha que é ruim. E, na verdade, não é. Para os hindus, uma dificuldade é boa, porque vai nos trazer uma ferramenta que eu não estava tendo antes. Então, esses são os arquétipos hindus. Já falando da física quântica, que é o foco que eu quero trazer para a gente hoje, porque ela é muito mais abrangente, muito mais interessante, eu trago, então, os conhecimentos de Amit Goswami, que é um PhD em física quântica. Ele tem 78 anos, se eu não me engano. Ele foi 30 anos professor da Universidade do Oregon. Ele é um cara, assim, super bem conceituado dentro da área. Ele é realmente um expert. O que ele diz? Os arquétipos são guias para a autorrealização na vida e para a evolução da consciência. Então, se eu quero expandir na minha consciência, eu me apego a um arquétipo. Então, eu escolho um arquétipo para vivenciar durante um certo momento da minha vida. E isso me traz potências que eu não tinha antes. Mas, na verdade, nós temos todas elas. Estão adormecidas. Então, os arquétipos vêm trazer esse adormecimento para a consciência. Porque nós também somos seres, pedacinhos de Deus, nós somos seres divinos, nós somos um pedacinho de Deus. Jesus já disse para a gente, o que eu faço, vocês fazem e muito mais. Então, se a gente entender isso como uma verdade, eu consigo criar muito para a nossa vida. Eu consigo melhorar e transmutar muitas coisas. Saindo do ponto da vítima e entrando no ponto do eu faço parte disso daqui, eu consigo resolver isso daqui, eu deixo encontrar em mim essa ferramenta. Muito bem, então, esses poderes divinos nós podemos incorporar e manifestar na nossa vida. Ele diz que são atributos da consciência una, que é Deus. Consciência una é a consciência divina, que é a base de tudo que há. Deus está em tudo, Deus é tudo.
Deus qualquer ser vivo, ele é um pedacinho de Deus, assim como nós. Então, os arquétipos, eles trazem essas informações que a gente não estava lembrando, então a gente passa a lembrar, a usar e a entender. Ele diz que os arquétipos não residem na psique, eles são as próprias leis do universo, disponíveis para nós, através da intuição e da criatividade. Intuição e criatividade. E aí a gente está tão focado na vida, trabalhando no piloto automático da energia masculina, que a gente desconectou da nossa intuição. E a intuição é o primeiro canal para a gente encontrar essas ferramentas. Incorporar os arquétipos permite viver uma vida de propósito. Muito tá na moda falar em propósito. Eu vou encontrar meu propósito, qual é meu propósito de vida? Os arquétipos são caminhos para encontrar uma vida de propósito, uma vida plena, com a consciência expandida, unidos ao todo. Porque a visão da separatividade é uma ilusão. Nós estamos separados. Nós estamos separados fisicamente. Eu tenho meu corpo, você tem o seu corpo. Mas nós, como consciência, como seres divinos que somos, estamos todos juntos, unidos. Porque se nós somos pedacinhos de Deus, Ele está em tudo, nós também somos o todo. Nós somos o todo. E aí que vem também a grande necessidade, a grande busca dessa união do feminino que eu estou promovendo nesse grupo, nesse feminina. Vamos unir o feminino em potências, para que a gente consiga crescer juntas. Então, veja que o arquétipo da inteireza, que acho que é o 8º, leva a esse ponto. Todos somos um. Então, essa unicidade, nós esquecemos dela, ou fomos criados assim, fomos criados numa forma muito mais separada do que unida. Centrados em nós desconectamos da intuição, e isso é o ego. Quando falo o ego, a parte egocêntrica em nós, é quando a gente fica focado somente em nós. O excesso de processamento de informação também nos afasta da intuição, que é o quê? O tempo todo o celular, o tempo todo informação, um vídeo, o tempo todo uma maratona no Netflix, o tempo todo você tem que estar trabalhando o seu cérebro, o tempo inteiro. Isso é excesso de informação. Isso também desconecta a gente da intuição. É necessário parar para ouvir, para ouvir a natureza, para ouvir um pássaro, sabe? Isso a gente pode fazer durante o dia. Você sai para almoçar, olha o céu, né? A gente leva o dia inteiro fazendo as mesmas coisas e não presta atenção nas belezas de uma flor. Isso conecta a gente com o nosso interior e com o nosso ser divino. Essa parte do propósito, ela é muito forte nessa pegada do Amit. Então, viver uma vida de propósito é incorporar esses arquétipos durante a nossa vida, nossa experiência humana. É possível a gente incorporar. Hoje, a gente vive no modo o quê? Nós aprendemos a viver no modo sobrevivência. Qual é o modelo? Criança tem que estudar. Passa um tempão, né, se formando, fazendo uma profissão. Aí vai trabalhar. E aí a gente passa a fazer o quê? Pagar a conta. Então, assim, esse modelo, trabalhar para pagar conta, é o propósito da sobrevivência. A gente pode, hoje, encontrar outras formas da gente continuar ainda trabalhando, que é necessário, mas encontrar outros propósitos, para então ter uma vida mais plena. Em algum momento da vida, o nosso interior vai gritar. Aconteceu comigo há 2 anos atrás, que foi por isso que eu criei esse projeto. Há 2 anos atrás eu entrei numa situação que algo gritou dentro de mim. Eu falei, não, a vida não é só isso. Eu sempre trabalhei muito, desde os 14 anos, sempre gostei de trabalhar, ainda gosto. Mas em algum momento eu falei, não tem mais do que isso, não é só isso. Não é só dormir, trabalhar, pagar conta e amanhã e começa tudo de novo. O que mais tem além disso? E aí, então, eu fui buscar meditação, yoga, autoconhecimento, vários estudos, teosofia, ensina muito. Então, isso trouxe para mim um momento que eu falei, nossa, eu consegui vencer algumas etapas dentro de mim, que eu falei, eu posso dividir com outras mulheres. Então, surgiu esse projeto. Então, a vida focada nesse autoconhecimento nos traz uma inteireza, um se sentir inteira, se sentir plena, ainda na vida, ainda trabalhando, ainda fazendo as coisas, mas de uma forma mais inteira. É o chamado da consciência una. Quando isso grita dentro da gente, é a sua consciência una chamando você para uma atenção. E são muitos os arquétipos, são vários.
O Amit coloca 9 como principais, que são guias para nossa autorrealização e evolução de consciência. Algo gritou dentro de mim. Eu falei, não, a vida não é só isso. Eu sempre trabalhei muito, desde os 14 anos, sempre gostei de trabalhar, ainda gosto. Mas em algum momento eu falei, não tem mais do que isso, não é só isso. Não é só dormir, trabalhar, pagar conta e amanhã e começa tudo de novo. O que mais tem além disso? E aí, então, eu fui buscar meditação, yoga, autoconhecimento, vários estudos, teosofia, ensina muito. Então, isso trouxe para mim um momento que eu falei, nossa, eu consegui vencer algumas etapas dentro de mim, que eu falei, eu posso dividir com outras mulheres. Então, surgiu esse projeto. Então, essa, a vida focada nesse autoconhecimento nos traz uma inteireza, um se sentir inteira, se sentir plena, ainda na vida, ainda trabalhando, ainda fazendo as contas, as coisas, mas de uma forma mais inteira. É o chamado da consciência una. Quando isso grita dentro da gente, é a sua consciência una chamando você para uma atenção. E são muitos os arquétipos, são vários. O Amit coloca 9 como principais, que são guias para nossa autorrealização e evolução de consciência. Que são, hoje o nariz realmente, eu não estava assim o dia inteiro, começou agora. São conhecidos como os arquétipos platônicos. Conceitualmente, a gente não consegue entendê-los tão bem, no nosso nível consciente, nem sempre eles têm uma facilidade de entendimento. Eles precisam ser vivenciados, sabe, intrinsecamente dentro do seu estômago, aí você consegue incorporá-los. Durante a vida, a gente pode se apegar a alguns deles, todos numa vida só é um pouquinho difícil. O próprio Amit mesmo, ele fala que ele conseguiu se ligar completamente em 3 arquétipos durante a vida dele, e ele estuda isso a vida inteira. Mas a gente consegue entender e aí começar a caminhar nisso daí. Então é importante, primeiro, fazer uma autoanálise para entender em que momento de vida que eu estou e qual arquétipo eu decido me ligar. E aí você começa a estudar sobre aquilo, começa a entender e a sua intuição vai trazendo informações. Exemplo, as profissões que a gente escolhe na vida já são treinos para os arquétipos. As nossas profissões estão ligadas a alguns arquétipos. E eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar. O primeiro arquétipo, então, é o da verdade. Esse arquétipo, ele nos chama para buscar a realidade por trás das aparências. Ele traz uma coerência das leis universais com a nossa essência mais profunda. É mais do que a verdade dos fatos. É viver uma autenticidade interna, é viver uma integridade, é alinhar pensamento com palavras e ações. A gente tende a esconder muito do que a gente pensa. A gente tende a se proteger, né? Se proteger, esconder coisas que a gente pensa e não falar o que a gente pensa, porque, ok, muitas vezes pode magoar as pessoas, não é nesse sentido, tá? Porque tudo aqui está envolvido em amor e respeito. Então, dentro do amor e do respeito, você ter uma integridade por exemplo, você está buscando um emprego, e aí você encontra uma vaga que, de repente, você sabe que não vai ser uma vaga que vai te trazer felicidade, interesse, não vai ser um ambiente legal. E a gente aceita mesmo assim. Entende? Então, assim, é esse tipo de coisa. Integridade é sobre você fazer escolhas dentro da tua essência, da tua ética, da tua condição de vida. E quando a gente está mais precisando de alguma coisa, é que aparece essas loucuras, tipo, você está precisando de dinheiro, aparece um dinheiro fácil. De repente você vai ver, é um negócio que não é ético. Então é isso a integridade, é você, não, isso eu não aceito. Isso não faz parte do que eu busco para mim como essência. E aí a gente acaba caindo nas ilusões do ego e aceita, e aí a gente acaba entrando numa situação difícil. Então, o arquétipo da verdade é sobre você ter uma integridade. E como a gente não consegue nem entender como a gente é por dentro, entendem como o negócio é bem mais difícil? Se eu não entendo as minhas próprias, meus próprios limites, se eu não consigo dar limites para os outros em relação àquilo que eu quero para mim mesma, como eu consigo entrar aqui nesse arquétipo? Então, você percebe que, sim, são coisas bem profundas. O segundo arquétipo é o do amor. E o amor, ele é uma conexão com a unidade, com o todo. Ele transcende o amor romântico, o amor de pessoas, não é sobre isso. É uma força que supera a separação, que realmente nos coloca no nível de eu e você somos o mesmo.
sabe? Nós somos unidos, como essência somos todos unidos. Reconhece que tudo e todos estão interligados no nível de uma consciência maior. Manifestar o amor é praticar a compaixão, é agir para o bem maior, expressando a unidade fundamental do ser. Esse é o arquétipo do amor. Então, ele vai além do amor pela minha família e pelas pessoas que eu gosto. Então, aí você pode falar, mas eu vou armar um inimigo? Gente, aí entra em N situações. Mas o amor, ele realmente, ele é algo muito mais profundo, que conecta todos como um só. O terceiro é o arquétipo da beleza. Ele nos convida a perceber a harmonia nas coisas, a ordem e o encantamento universal. É uma busca pela perfeição da forma, na arte, na natureza, nas ações humanas. Viver sobre esse arquétipo é refinar a percepção para encontrar a beleza em tudo e contribuir para um mundo mais estético, harmonioso e inspirador. Então, por exemplo, quando eu estou no meio do meu dia, atarefado com um monte de coisas, e aí eu paro para observar uma flor, eu estou no arquétipo da beleza. Porque eu estou percebendo a beleza daquelas pétalas, daquela cor, daquele cheiro. Uma ave, um gato, um cachorro, um pet, sabe assim? A arquétipo da beleza, ele vê beleza em tudo, tudo que está ao nosso redor, uma construção, uma arquitetura, um ambiente, uma folha que voa. Então, o arquétipo da beleza é sobre você perceber as coisas belas ao nosso redor. Falando de profissão, na beleza estão artistas, cantores, compositores, artistas plásticos, arquitetos, designers. Todas as profissões que envolvem estética são profissões que estão ligadas ao arquétipo da beleza. O amor, na verdade, ele está em tudo, né? Isso é para todos. O quarto arquétipo é o da bondade. E a bondade, ela como uma ética vivida a partir do coração, não é sobre ser boazinha, tá? Boazinha não, ninguém aqui é boazinha, a gente é feroz. Mas é sobre você ter um coração repleto de bondade, representar a inclinação natural da consciência para o bem, é a generosidade. Os hindus chamam de a reta ação, quando você tem uma ação coerente, né? Você não vai explorar as pessoas, você quer o melhor para todos. Não quer dizer que você não vai se preservar. Isso é amor próprio. Então, a bondade também inclui o seu amor próprio. Se alguém está me fazendo mal, eu não vou. Eu tenho o meu limite. Então, não é sobre ser, entendeu? Aceitar tudo, não é sobre isso. Não é sobre ter a bondade dentro de si, entendendo que aquela pessoa ainda não encontrou a bondade dentro dela, mas eu já encontrei a minha, então eu não vou me influenciar. Aqui não, né? Criar limites, isso também é importante. O amor, ele cultiva uma preservação genuína pelo bem-estar de todos. Ele age de uma forma a nutrir e apoiar a vida. Então, esse é o arquétipo da bondade. O quinto é o da justiça. Aqui estão os advogados, né? Pessoas ligadas aqui à justiça. Representa, então, o equilíbrio, é a retidão e a ordem correta das coisas. Não é apenas um sistema de leis, né? Eu mencionei advogados, não é um sistema de leis, não é sobre isso. É um senso interno de equidade, é uma imparcialidade. É a busca por restaurar o equilíbrio aonde há desarmonia e agir de maneira correta e íntegra nas relações, garantindo que cada parte receba o que lhe é devido. Então, a justiça, ela tem esse peso. Para a gente é muito mais fácil entender a justiça do que os outros, né? Os outros, eles são mais difíceis, a gente não tem, não foi criado para entender os outros, a justiça já é mais coerente para a nossa vida. Mas a gente não consegue muitas vezes, né? O sexto é a abundância. A abundância está ligada à plenitude e ao fluxo ilimitado de energia. São as possibilidades do universo. E aí interessa para todos, né? Todos querem abundância, querem uma vida plena, querem as coisas, e isso é maravilhoso. A abundância nos ensina que a escassez é uma percepção limitada do ego. Aí você fala, mas eu estou aqui vivendo uma vida de escassez. Como isso pode ser? Pois é o nosso ego humano numa visão muito limitada, que ainda não percebeu que a prosperidade está disponível, ela está no campo, a prosperidade está em ondas, e a onda vira partícula, então a gente consegue se conectar a ela.
Conectar-se à abundância é reconhecer e permitir que a prosperidade flua em nossa vida. Veja, reconhecer e permitir. A gente tem que permitir. Aí você fala para mim, não, mas é claro que eu vou permitir. Você acha que eu não vou permitir que a abundância venha para minha vida? A gente não permite quando tem medo, quando tem um trauma que incomoda, quando a gente não se acha merecedora, quando não se acha suficiente, quando a gente deixa todos aqueles barulhos que ficam na nossa mente, principalmente das mulheres, que ficam nos cobrando, essa autocobrança interna gigante que a gente faz sobre nós mesmos. Eu nunca sou boa o suficiente, eu nunca sou magra o suficiente, eu nunca sou alta o suficiente, eu nunca falo tão bem quanto ela, eu não, entendeu? Então, quando a gente se coloca nesse papel, você bloqueia a abundância. Entendem como a gente faz a abundância vir, ou a gente interrompe a abundância na nossa vida? Exemplo, a frequência em hertz, ela é medida fisicamente. A frequência da culpa é 30 hertz, é muito baixa. Quando você está se culpando, você está bloqueando a abundância, está atraindo escassez. A frequência do amor é 500 hertz, da plenitude é 700 hertz. Para você estar na abundância, você precisa vibrar em 500 para cima. Não dá para vibrar no medo e na culpa. Tá, mas se o medo e a culpa vivem me visitando, o que eu faço? Vamos curar. Com N situações. Terapia, constelação familiar, meditação, X, tem um monte de ferramentas que a gente pode usar. Eu já usei várias em 2 anos da minha jornada. Todo mês eu faço alguma coisa, alguma coisa, eu sempre estou ligada para poder resolver ainda uma camada de medo, de culpa que ainda está me visitando. Isso é natural. Então, assim, são coisas que a gente vai limpando durante a vida. Estamos na vida para isso. Nosso trabalho cósmico, como seres encarnados, é limpar esses traumas antigos, parar que eles atuem na nossa vida e nos libertar disso. Então, libertos, a gente vai estar aberto para abundância, para o amor, para a prosperidade, para tudo isso. E prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade é tudo que há ao nosso redor. Quando você recebe um convite para alguma coisa, quando alguém te oferece uma ajuda, quando você percebe que as coisas estão facilitadas na sua vida, um almoço em família, as coisas ao nosso redor são prosperidade. A gente só entende que prosperidade é dinheiro. E ainda você limita numa única coisa. E quando a gente começa a perceber que ela já existe em mim, quando eu já tenho a prosperidade, então eu recebo mais. Quando eu percebo que eu já tenho, tudo bem que não seja a que eu quero, mas é essa que eu tenho, então eu sou grata por essa, eu abro um canal. Porque a gratidão me faz subir minha frequência em hertz. A gratidão é o mais fácil. Você está vibrando no medo? Pense em alguma coisa para você agradecer. Puf, sobe a gratidão, sobe a sua frequência. Você consegue sair daquela espiral de negatividade. Então, assim, a gente controla os nossos sentimentos e pensamentos. Isso a gente controla. O mundo externo, não. Então, entendam como está na nossa mão? Está na nossa mão a gente viver melhor e nos abrir para prosperidade, amor e abundância, cuidando da nossa vibração, cuidando do nosso pensamento e sentimento. Eu estou vibrando em culpa, estou vibrando em medo. Peraí, essa culpa é minha, esse medo é meu. Eu tenho um vídeo sobre isso. Peraí, essa culpa não é minha. Estou me culpando já o que eu não fiz. Ou eu estou me culpando disso, mas eu não tinha as ferramentas necessárias para entender aquilo. Agora eu tenho, naquela época não tinha. Então parar de se culpar. Entender que a gente está na vida para evoluir e errar faz parte. Ninguém aprende se não errar, faz parte da vida. Então, assim, se deu direito de errar. E continua, e vamos seguindo. Então, a gente abre um campo para receber mais. Então, a sexta arquétipo é da abundância. O sétimo é o arquétipo do poder. Aí estão os líderes, e aí a gente pode falar de líder, inclusive, da nossa casa. Se você é líder da sua casa, você tem o arquétipo do poder. Mas não é sobre os outros, tá? O arquétipo do poder é sobre você. Não é sobre governar o mundo, é sobre governar a você. A gente vai tendo possibilidades de poder na vida para treinar esse arquétipo. Então, muitas vezes você tem um acesso, uma possibilidade de uma promoção no trabalho, por exemplo. Você entra nesse experienciar o poder. Você tem uma relação onde você manda mais, por exemplo. Você está experienciando o poder, mas é para experienciá-lo e entender como eu faço isso dentro de mim. O poder é sobre mim, não é sobre o outro.
Então, controlando os pensamentos e as emoções, a gente consegue ter essa capacidade desse poder interno. É a nossa capacidade de escolher, criar e manifestar. Olha aqui o que o Amit fala sobre o poder. Poder é a capacidade inata de escolher, criar e manifestar a realidade na minha vida a partir do campo das possibilidades quânticas, das potencialidades. Então, o poder sobre mim me coloca dentro da prosperidade. Eu consigo acessar o campo das possibilidades quânticas. Explorar esse arquétipo é assumir a responsabilidade da minha vida como co-criadora na minha própria existência, usando a intenção, então eu intenciono o que eu quero para a minha vida, ligado à minha intuição, então não é o poder pelo poder, eu mando, não é sobre mandar. É sobre ligar na sua intuição. Existe um ser maior, eu me ligo nesse ser maior, recebo do divino essa intuição, vem do alto, vem de cima. E eu, como sou uma partícula divina, consigo me ligar com esse divino maior que é o Criador, que criou a todos nós. Então, eu consigo criar a minha realidade. Sempre alinhada, ó, ele coloca aqui uma observação que é importante. Alinhado com os outros arquétipos. Porque se eu não tenho a bondade, se eu não tenho o amor, o respeito pelos outros, eu não consigo acessar o poder interno. Demanda eu entender a bondade, o amor e o respeito para eu conseguir acessar isso daqui. Então, para a gente entender que não é passando por cima de ninguém, entendem? É sobre querer que todos consigam também, e dividir, e poder contribuir com os outros, como eu faço aqui com vocês, poder contribuir com os outros, e então eu recebo também, quando eu contribuo com vocês. Aliás, eu recebo mais, porque quando eu estudo essas coisas, para mim eu relembrar e eu conecto muitas outras coisas, é maravilhoso. Quando estou estudando para poder trazer aqui para vocês, é incrível. Então, a capacidade de transformar possibilidades em realidade. Ok, vamos para o 8. O 8 é o sagrado, é o arquétipo da inteireza. Esse é a reverência e a admiração por existir. É admirar que eu existo. É a reverência por estar viva. É a busca pela conexão da totalidade da consciência. Viver o sagrado é reconhecer a minha dimensão espiritual em todos os aspectos da minha vida. Então, eu sou um ser espiritual em uma vida terrena. Estou vivendo uma experiência aqui na matéria, mas eu sou um espírito. E eu tenho uma espiritualidade ao meu redor. Eu tenho mentores, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho guias, eu tenho guardiões, eu tenho... Então, a gente não se liga nos nossos mentores se a gente quer que a ajuda venha da onde? Então, se ligar na sua espiritualidade faz parte. É a inteireza. A inteireza é sobre você conectar todas as pontas. Transformando a experiência humana em uma conexão com o todo. Volta de novo para a situação da inteireza. Todos unidos. Eu unida. O meu feminino com o meu masculino. Dentro de mim existe o masculino. Dentro do homem existe o feminino. Eu unir essas forças, essas potencialidades. Eu usar o masculino para o trabalho, para a ação, para uma visão realista da vida, das coisas, mas eu usar o meu feminino para uma intuição, para um sentir, para um autocuidado, para o amor. Então, quando eu escolho só um, eu anulo o outro. Foi o que eu fiz. Eu escolhi o masculino para para conseguir ter uma carreira, para eu conseguir ter uma posição dentro do trabalho que me igualasse com os meus colegas de trabalho. Eu entrei numa empresa como gerente, então eu tinha uma posição de liderança, todos os outros gerentes eram homens. E o dono da empresa, eu entrei na sala de reunião, era só homem. E aí eu tremi. Eu falei, o que eu preciso fazer para eu ficar aqui, gente? Para eu poder me manter aqui, para eu poder ser aceita no grupinho. E aí eu comecei a pilotar no masculino. Comecei a copiar eles. O que aconteceu? Eu perdi toda a minha intuição, eu perdi minha sensibilidade, eu virei a chatona da parada, a mandona. Entenderam? Então, assim, veja como é importante a gente manter o nosso yin, a nossa energia feminina, ainda tendo uma posição de liderança, ainda tendo uma situação que eu preciso do masculino, mas é juntar os dois, entende? A inteireza é juntar. É a minha sombra com a minha luz. Eu não posso buscar a minha luz sem integrar a minha sombra. E a minha sombra são as partes difíceis em mim, que todo mundo tem. As coisas que eu tenho que ainda resolver, os traumas da minha infância, as coisas que eu trago da minha família. Então, a gente vai curando essas coisas enquanto vive, sabe? Vai curando enquanto vai vivendo. É sobre isso. Então,
O oitavo arquétipo é a inteireza, que traz essa conexão com o todo, que é você unir todas as pontas de você e se unir com o todo. E o último, que é o nono, existem outros, mas aqui são os mais importantes que ele coloca pra gente, é o self. Que é o self é si mesmo. Esse é o arquétipo central. E nisso, o Jung, assim como o Amit, concordam. É o arquétipo central. Ele é o princípio organizador da psique. Para Amit, ele é a totalidade, a unificação dos outros arquétipos. E quando eu consigo unir todos os outros 8, eu chego no 9. Esse é o mais elevado, digamos assim, o arquétipo mais elevado. E aí existem alguns modelos que já passaram pela Terra que chegaram a esse arquétipo do 9. O self é a nossa identidade verdadeira com a consciência divina, com a consciência una. É o objetivo da jornada na vida. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo da jornada da vida e do autoconhecimento. Manifestar o self é integrar todas as partes do seu ser, o seu inconsciente com o seu consciente, é viver a partir do centro da sua totalidade e paz. E então, a gente chega num ponto de evolução. Então, assim, entenda, não é fácil, é uma jornada difícil, mas quando a gente tem o conhecimento e olha para isso com coragem, se fala, então dá para eu conseguir um pouquinho. Dá para eu conseguir um pouquinho daqui, eu consigo melhorando pontos em mim e vai me trazendo belezas, me trazendo vida, me trazendo plenitude, a nossa vida fica melhor. Inclusive a prosperidade, que é o que todo mundo quer. Então, uma caminhada pela vida. Tivemos modelos, que são os nossos guias, que a gente pode usá-los para seguir o caminho. E muitos deles estiveram aqui na Terra. Jesus foi um deles. Jesus foi a personificação de todos os arquétipos. Ele era o self. Ele realmente trouxe para a gente todas as facetas dos 9 arquétipos. E principalmente o amor, a verdade e a inteireza. O que mais a gente vê nas comunicações de Jesus, eu não estou falando de Jesus religioso, tá? Estou falando de Jesus como modelo evolutivo, o Jesus da teosofia. Não é como ele morreu, é como ele viveu. O que ele quis ensinar quando esteve aqui na Terra para nós, que a gente ainda não entendeu até hoje. Mas se você for pegar pedacinhos, você vai entender. Ele representava muito mais esses 3, amor, verdade e inteireza. Ele não disse pra gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando ele disse isso, ele não disse que a gente estava precisando de uma autorização dele para chegar a Deus. Não é sobre isso. É sobre seguir os arquétipos que ele mostrou aqui, da bondade, da verdade, da justiça. Ele era essa personalidade. Então, através da vida dele, do que ele deixou pra gente, a gente começa a entender. E ele usava exemplos, né? Ele usava alegorias para poder ensinar. Vós sois o sal da terra, isso e aquilo. Eram palavras que ele usava para fazer as pessoas entenderem de forma simples o que ele estava explicando, que era, para aquela época, difícil de entender. Explorar a inteireza é unificar suas metades, as suas polaridades. Então, assim, como eu falei, a minha luz com a minha sombra não é apagar a minha sombra e jogar para debaixo do tapete. Nós temos pensamentos ruins, não é sobre jogar debaixo do tapete e esconder. É sobre por que eu tenho pensamentos ruins. Vamos lá olhar. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso em mim? E então a gente vai caminhando nessa evolução. Jesus sofreu tentações. E ele venceu. E quando ele fala, eu venci, ele não está falando sobre vencer o mundo, ele venceu a ele mesmo sendo tentado a isso. Por exemplo, ele foi tentado a usar os seus poderes para se salvar. Ele não usou. Ele podia. Ele podia sair da cruz e podia matar todo mundo ali. Ele usou? Não. Por quê? Ele tinha a inteireza dentro dele. Ele não infringiria uma lei humana, uma lei da matéria, usando os poderes divinos. Ele estava na matéria, então ele vivia conforme as leis da matéria. Então, o arquétipo da inteireza, ele é sobre ser íntegro. Então, ele foi esse cara íntegro. Então, ele não usou o poder em benefício próprio, coisa que qualquer um aqui faria. Um aqui com o poder de Jesus usaria para benefício próprio. A primeira coisa é enriquecer. A gente faria isso. Mas ele não, e ele podia. Entendem? Como a gente pode ter um modelo, perceber um modelo que esteve na Terra e viveu as mesmas dores que nós, para ver que é possível.
Um outro, Gandhi. Gandhi, ele libertou um país sem levantar uma arma. Ele libertou um país só pelo amor. Ele disse, a minha vida é minha obra. Ele não precisava defender a vida dele e o projeto de liberdade que ele tinha como ideal. Ele conseguiu isso com atitudes, com amor, sem violência, sem levantar arma, somente com atitude, virtude e amor. Então, assim, humanos. Gandhi é humano, Jesus é divino, mas Gandhi era humano. Então, assim, é isso que os arquétipos vêm trazer pra gente. Essa possibilidade de entender que, assim, a evolução está disponível, a expansão de consciência está disponível, basta a gente estar no caminho. E quando a gente se coloca no caminho, o caminho se abre. Quando você quer, você busca, as coisas se facilitam para você fazer, porque esse é a nossa jornada. E as coisas começam a acontecer. Meninas, é sobre isso. Esse é o que eu trouxe para vocês hoje. Não trouxe nenhuma imagem, porque realmente foi mais texto, mas mais para a gente abrir mesmo, sem intenção de fechar o assunto, porque existem N formas da gente entender sobre isso, é só para a gente abrir uma curiosidade, uma pitadinha sobre isso, porque é uma vida para a gente estudar isso, mas assim, é só para abrir uma curiosidade, abrir o assunto e fazer a gente entender que existem coisas muito mais além do que a gente está vendo, coisas muito maiores. E aí eu queria abrir para comentários, se vocês se sentirem à vontade em comentar, por favor. Sabendo que assim, de novo, somos todos aprendizes, ninguém está aqui para ser melhor que ninguém. E aí, me contem. Alguém? Foi essa experiência de hoje aqui, nessa nossa conexão, Cleusa, foi fantástica, porque abre um leque, assim, tremendo, né, porque eu fiz várias anotações aqui, né, porque sou a rainha da anotação. Eu vi você só escrevendo. Não, faltou... Eu te mando o PDF, amiga, eu te mando meu PDF. Eu sei. Não, você vai me mandar, com certeza, né, assim como para todas nós, né, Bruna? É necessário. É um trabalho bem primoroso da sua parte, onde essa expansão toda aqui é o que a gente vive, gente, é o que a gente vive, porque não dá nem para te dizer assim, diante do que você passou hoje, o que de fato me move, porque eu abri uma dimensão muito grande aqui dentro, que, sinceramente, isso aqui vai render, né? Vai render ainda, vai render. Porque, assim, eu tenho um lado eu não tinha visto nessa parte da visão da física quântica, né? Já tinha um pouco desse conhecimento aqui, mas mais naquela visão mais do Jung, né? Então, daquela parte da psicologia. E eu vejo que aqui é o que mais identifica a gente como ser humano, entendeu? A gente como mulher. E o mais importante disso tudo aqui, que, querendo ou não, a gente tem um pedacinho de cada, uma boa parte disso aqui tudo, né? Uma boa parte, né? Temos. Graças a Deus, temos um pouquinho deles. Temos sim. A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem sim um pouquinho de tudo, né? Um pouco de tudo. Não como Jesus, né? Na sua sagrada vivência, mas como Gandhi, né? Porque não existe um ser humano igual a essa criatura que é, né? O Gandhi. Então, mas em termos assim espirituais aqui, de fato, tem razão, porque Jung fala, né, que um dos arquétipos lá dele, na visão dele, o eu é o Jesus. Para ele, o arquétipo eu é o Jesus. E aqui, quando você traz essa parte aqui da parte quântica, da física quântica, aí você enxerga tudo isso daqui como essa parte central. É muito bacana isso. Então, abre um leque muito grande. São várias coisas aqui que vale a pena aí dar mais uma aprofundada nisso aqui. Não é? Abriu um universo novo agora. Um universo, de fato, é mesmo. Vou esperar o PDF, com certeza. Muito bom, amiga. Seu trabalho foi primoroso, viu? Apesar dessa correria toda sua aí, desses últimos dias, mas olha... assim, eu procurei dar uma melhorada nos textos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Porque às vezes o texto é meio difícil de entender. Então eu trouxe para uma linguagem mais próxima, que a
gente fica mais fácil de entender numa aplicação prática, que a intenção aqui é aplicar na vida, não é ficar na teoria. Que legal, aí amanhã eu esqueço. Não, deixa eu aplicar esse negócio aqui. Como é que eu faço? Não, mas esses termos mais simplificados, ele facilita muito a absorção desses todos os temas, né? E dessa forma, e é um tema complexo. Hoje você trouxe, não é um assunto fácil de você conseguir passar isso, não. Ele é profundo, ele tem muitas camadas até você chegar nesse síntese que você chegou. Então, é um trabalho realmente que... Olha, eu vou falar para você, cada semana a sua evolução tem sido, assim, bem bacana, viu, Cleusa? Parabéns. Gratidão, amiga, gratidão, recebo. E a Débora, ela acompanha a minha vida pessoal, né? Então, ela sabe muitas das minhas dores, assim, coisas que eu tenho passado, inclusive coisas com trabalho, a dificuldade de encontrar aí uma posição de trabalho legal, né, que tem a ver justamente nessa inteireza que eu tô falando aí, que estou defendendo, né, o que eu tenho dentro de mim como o que eu quero para mim, né, e aí aparece um monte de opções ruins, aí você fala, poxa, só essas opções ruins que tem para mim? Não, eu mereço mais, eu mereço melhor. E aí a gente passa por uns vales. Eu fiz um outro vídeo, um outro encontro sobre os momentos escuros da alma, né, os vales da alma, que é esse momento que você se vê nesse deserto, você fala, peraí, mas dando tudo errado, por que isso está acontecendo comigo? Porque existe um motivo, uma cura. É a hora de plantar a semente do sucesso, é na hora mais dolorida do seu ser. Você planta a sua semente. Por mais que a gente ache que a gente não consegue sair desse vale, a gente acha que a gente vai ficar atolado nesse vale aí eterno, né? Mas acho que no fundo, se a gente tem um pouco dessa coisa dentro da gente, dessa fé em acreditar que vai ser melhor, e acreditar nesses pontos aqui que você resumiu tão bem aqui, com clareza, eu acho que a nossa jornada, ela fica muito mais leve para poder suportar aquilo que a gente não encontrou na gente, entendeu? Justo. Eu ainda tenho muita coisa para encontrar, eu ainda não encontrei, tem muita coisa aí ainda para poder ser buscada. Todas temos. Todos estamos no mesmo caminho. Mas a gente vai tentando, né? Tem que tentar e buscar. E assim vai caminhando, né? Muito bem. Gratidão. Bruna, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer você, eu gostei muito de todo o conhecimento que você trouxe aqui, a Débora também contribuiu bastante, e assim, eu me conectei muito com essa questão, imagina, me conectei muito com essa questão, assim, de como é fácil a gente se distanciar do nosso feminino, né? Então, assim, eu me vi muito, assim, diante das coisas que você trouxe, eu consegui enxergar muitas das minhas atitudes presentes aqui, me distanciando do meu feminino, e até isso que eu quero, assim, que eu tô aqui também junto com vocês, eu quero estar presente, assim, semanalmente com vocês, para a gente ter essa conexão, que eu acho que isso vai contribuir para mim, assim como a Cleusa falou, contribuir para todas, né, assim, eu acho que quando a gente se junta é muito bonito, né, e assim, hoje eu me vejo muito, assim, num papel de autocobrança, autojulgamento, parece que eu tô sempre com o copo cheio e tudo que acontece transborda muito fácil, e aí explode, e aí parece que a gente já tá no limite, e eu me vi muito, assim, do que a Cleusa falou também, assim, em relação ao profissional, a tudo, né, então, assim, eu acho que eu tô muito vivendo esse momento de querer buscar mais o meu lado feminino, e afastar um pouco esse lado tão masculino que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa jornada, né. Exatamente. E você pode continuar mantendo o teu trabalho, a tua vida, as tuas coisas, só que melhor, né? Pode melhorar isso trazendo o seu feminino à tona. Que é toda essa parte intuitiva, amorosa, compassiva, de novo, não é para ser boba. É isso que as pessoas não entendem. Acham que a mulher tem que aceitar tudo, não é sobre aceitar tudo. A gente é a mulher feroz também. Nós somos a guerreira também. Mas não só isso, né? Não só agressivo. Opa! A gente tem a facilidade de ser várias em uma só. Sim. E isso é a beleza. Eu acredito, assim, eu estou começando esse processo agora, mas é um grande desafio para mim, buscar, assim, retomar com esse lado feminino novamente e deixar isso fluir, né, deixar a vida um pouco mais leve, porque acaba ficando tudo muito pesado,
e a gente ficar carregando esse peso, assim, incomoda muito, né? Então, é mais deixar esse lado leve vir, né? Deixa a gente, vamos dizer assim, sem uma reação, né? A gente fica meio acovardada com a gente. Então, e eu só tive essa consciência mais feminina mesmo, depois que eu comecei a conversar com a Cleusa, nas constantes conversas que a gente teve desde o ano passado. E até hoje isso vai aflorando, entendeu, Bruna? Então, isso é uma questão que leva um tempo, mas quando você já chegou nessa consciência de que é necessário você ter um pouco mais do feminino mais presente, aí a coisa, porque eu também, eu realmente, eu sempre me vi como, parecendo, hoje com a palavra certa, masculino de ponta a ponta. Aí, o que a gente faz também? Né? Olha só, como a gente se coloca numa situação problemática, difícil. Agindo assim, de forma masculina, a gente tira o poder dos nossos homens. Os homens não sabem mais como agir. Ué, não. Se ela faz tudo, pra que eu vou me mexer? Eles ficam parados no sofá. E às vezes, eu tenho esse dilema. Reclamando que esse homem não faz nada, porque eu tô fazendo tudo sozinha, ele não prega o negócio na parede pra mim. Você não deixa. A gente não deixa, chega nesse ponto aí, que está bem alinhado a esse o sétimo aí, do arquétipo 7 do poder, essa liderança. Mas essa liderança, ela não é só material, ela não é só fazer algo para cá, para lá, porque não faz, não é só isso. É a questão de raciocínio, entendeu? Porque, de uma certa forma, você acaba deixando emburrecer. A gente deixa não só marido, não só namorado ou noivo, até os filhos, entendeu? A gente mesmo se coloca numa posição onde a gente acaba deixando eles se emborrecerem. E aí? Aí você se torna muito mais feroz aí, num sentido que, vamos dizer, não cabe, parece que você não se encaixa mais nisso daí. Ruim, eu já cheguei nessa consciência, entendeu? A gente fica só sendo a que cobra, mas a gente não dá espaço para eles se desenvolverem. O masculino deles agirem. Porque o masculino é a ação, é o pensamento racional, lógico, objetivo. Aí se a gente faz isso, é o que a Débora falou, a gente emburrece os nossos homens. Uhum. E eu me vejo muito hoje, assim, vendo vocês falar, eu tô 100% assim, nesse papel hoje. Em casa aqui com meu esposo, assim, de cobrança, e coisas pequenas dentro de casas que me incomoda muito, e aí eu fico cobrando, mas às vezes falta dar esse espaço também para ele poder também contribuir, né? E vou falar para você, isso vai acontecendo de forma natural, você mesma vai entendendo até que ponto que você fala, opa, peraí, deixa para lá, beleza. Sabe, você não dá a sua posição. Deixa a coisa acontecer. Então, isso daí, você vai vendo como é que isso vai modificando e transformando a tua vida. Eu te falo isso por experiência própria, e da Cleusa também não deve ser diferente, não, se eu não estiver errada. Inclusive, a gente aceitar receber deles. Uhum. A mulher é um princípio receptivo. A gente é o princípio que recebe. Aceitar receber deles. Ué, por que não? Por que só eu que tenho que fazer? Só eu que tenho que dar? Eu vou só dar um exemplo prático mesmo, que isso para mim é um ganho, assim, né, gigante. Para você ver como até tira esse peso de cima de mim, a ponto do meu marido chegar e falar, não precisa se preocupar com essa coisa, com esse tipo de coisa. Deixa que eu me preocupo. Aí, você sabe quando eu ouvi isso? Nunca. Em 20 anos, eu nunca tinha ouvido isso. Entendeu? Então, quer dizer, e é uma coisa natural, Bruna, né, Cleusa? É natural. Não é imposta. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição, fala, não, eu quero estar nessa posição, eu sendo mulher, eu tendo o meu lado feminino ali, para o povo ver. Não importa se eu sou chato, não interessa. Mas você se colocando nessa posição aqui, você vai, aqui no caso, até descobrindo todos esses arquétipos em cima. Você fala, poxa, eu sou boa nisso, eu não sou tão boa nisso, entendeu? E assim vai acontecendo. Eu não preciso ser a selfie, não, longe de mim, não é isso.
mas um pouco de tudo, um pouquinho de tudo, pelo menos tendo um conhecimento de tudo, mas aí no fundo, você vai descobrir qual é essa busca dessa identidade, aonde a gente se encaixa, porque é pra gente, isso reflete no fora da gente, fora da nossa família, fora tudo, né? Trabalho, tudo, família, mãe, pai, irmãos, enfim, em geral. É exatamente isso, assim, que eu quero buscar mesmo, esse, como você mencionou, Débora, assim, o não se importar, né, porque hoje eu me importo demais, e isso me afeta muito, né, eu acho que é uma mania controladora, né, de querer ter tudo no lugar, né, então, assim... Tudo do seu jeito, né, não, tem que ser do meu jeito. Isso controlar é muito tudo, controlar tudo. Isso é péssimo, isso é péssimo. Por mais que me doa... É ruim para o outro, é ruim para tudo. Para tudo. E por mais que doa a gente, fala, puxa vida, não era para ser assim. Você acaba abrindo mão, você acaba soltando a corda. Você fala, para que eu vou ficar puxando essa corda? Essa imensa dessa corda, com peso imenso do outro lado? Não vou. Mas você mesma, Bruna, com toda essa bagagem que a gente está tendo, essa oportunidade que a Cleusa está nos oferecendo aí, a gente tem que ter esse momento também. E tem mais um detalhe. Esse momento de quinta, esse momento de horário, a partir do momento que você se permite a isso, né, isso daí flui de uma maneira diferente, você começa a ouvir audiobooks, você começa a ouvir podcasts diferentes, uns vídeos no YouTube, não importa, entendeu? Matérias, você consegue puxar assuntos assim dentro de algumas coisas. Começa a anotar para você ver. Você começa a anotar, você começa a escrever, você não para mais. Entendeu? Depois eu puxo outra, aí vem um post do nada, não é do nada. Não é do nada, é de uma construção, de uma resolução sua, de você conseguir tentar se erguer. Então, mas isso daí, eu enxergo, pelo que você falou, de uma questão, assim, até temporária. Logo, logo, você vai conseguir se... não é, Cleusa? Não entendeu? Não dá para entender. Consegue. Que ela vai... Tendo consciência, sabe? Tendo consciência, olhando para as coisas. Sabe como? Do ponto do observador. Eu também tenho um vídeo sobre isso. Ponto do observador. É você estar olhando as coisas acontecendo, não da emoção daqui. Você olha de um ponto mais distante. Então, observa as coisas acontecendo desse lugar mais distante. Não você aqui nas emoções. Não deixa a emoção te tomar. Observa as coisas acontecendo, aí você vai perceber a sua atitude. Você fala, nossa, eu agi assim, credo, você nem se percebe na situação. E você percebe também as pessoas, e percebe exemplo, seu marido, como ele se coloca quando você é assim, controladora. Como ele reage? Ele murcha. Eu falo, porra, nada tá bom, né? Então, assim, aí você começa a falar, exatamente. Eu estou sendo a minha algoz, eu estou criando a minha vida difícil, assim, para ter mais do que reclamar. Eu estou criando essa realidade. Tá vendo? Como somos co-criadoras? Somos. Só que a gente só sabe criar o difícil, o ruim. Não, agora não mais. Agora nós sabemos criar o bom. Exatamente. Mas é isso daí. E evoluir, avançar. Exatamente. Obrigada, meninas. Assim, coração mesmo por terem compartilhado isso comigo. Me ajuda, me dá uma luz no fim do túnel. Porque para mim, assim, como eu estou iniciando esse processo agora, ainda eu vejo como algo um pouco distante, mas eu quero muito mesmo, assim, mudar e me conectar com isso, me conectar com o meu feminino, e assim, eu quero do fundo do meu coração, do fundo da alma. Então, eu acho que quando a gente tem verdade, tem alma, tem propósito, a gente consegue. Então, eu vou com calma e vou conseguir, assim como vocês. Respeite seu processo. Respeite você, respeite seu processo, entenda que você vai agir de novo daquele mesmo jeito controladora. Vai acontecer, mas você para. Opa, não, estava fazendo de novo. Não, agora não. Mas você vai fazer de novo e não se culpe, entendeu? Quando acontecer, se ame, se colha. Fala, danada, você fez de novo, né? Percebi, entendeu? Aí você começa a ter consciência. Sim, obrigada. Certo? Obrigada, meninas. Amei nossa noite. Foi incrível. Foi incrível. E temos muito mais aí pela frente. Vou mandar o PDF no grupo, então, para vocês verem. Por favor, assim que o vídeo estiver editado, eu coloco lá no YouTube, vocês podem ver de novo, caso queiram, né, retomar aí uns pontos, vai ser legal. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite. Até a próxima. Até. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau.